Olá, gente amiga da tecnologia, seja bem-vinda, bem-vindo ao blog do FT. Aqui nesse canal nós falamos sobre tecnologia e outras cositas más, e nesta série que está começando hoje, nós vamos fazer um Build in Public. Não é Build in Public, é Build in Public, que significa construir ao vivo, construir no público, ou construir de maneira pública, construir publicamente. Muitas traduções, nenhuma de verdade, a vida é assim mesmo. É verdade. Nós vamos construir um sistema de auditoria de dados. Sabe aquela coisa, quem mexeu no meu queijo? Quem modificou esse registro? Esse sistema vai garantir isso para você. E a gente está construindo ele de uma maneira que ele possa, inclusive, servir para fins jurídicos. Muito chique, né? Enfim, guardadas as devidas proporções, tá? Com o desenrolar da coisa eu vou falando isso. Mas o diferencial é que nós vamos fazer todo o processo de construção, desde a ideação do produto até a entrada em produção, tá? Entrada em produção, enfim, a gente vai evoluindo a coisa conforme a gente vai entendendo o que precisa ser feito, tá? A ideia não é vender um SaaS, mas é acompanhar com você todo esse processo, né? Cada vez mais a gente tem visto e entendido a pessoa desenvolvedora sendo alienada desses processos, sendo substituída dentro desses processos. Você pode achar que é bom ou ruim, não estou aqui para discutir isso hoje, mas é uma forma de tentar ajudar você aí que está entrando no mercado a conhecer como as coisas são feitas e a saber o que te espera pela frente. Inclusive, conforme vai subindo de cargos, né, outras responsabilidades e tal. Mas enfim, bora ver a vinheta que daí a gente vai começar o nosso material. Vamos construir junto um produto de auditoria de dados. O que é auditoria de dados? Eu falei um pouco no começo, mas é justamente essa forma de garantir ou de guardar uma espécie de histórico das modificações que um determinado dado sofreu ao longo do tempo e principalmente, tá? Quem foi que o alterou e quais foram as alterações que aquele dado sofreu. Isso é importantíssimo em sistemas que lidam com algum dado que é relevante, é um dado o valor ele é relevante. Um exemplo, você está mexendo com um sistema de folha de pagamento. Você precisa, com certeza absoluta, garantir que os dados foram gerados corretamente. E se porventura tiverem sido alterados, você precisa saber quem fez essa alteração e quando. Que a partir daí você pode, por exemplo, abrir uma sindicância, um processo administrativo para apurar algumas irregularidades. Dentro de processo fabril também, né, saber quem fez alguns inputs ou quem mudou alguns parâmetros de produção também é relevante. Existe uma ISO voltada especificamente para esse tipo de problema. Aí eu vou assumir com vocês aqui a minha preguiça, que, cara, também não é para tanto. Eu não tenho pretensão de vender esse negócio, nem nada do gênero, tá? Isso aqui é um processo meio real fake de construção de produto, tá? Um produto de verdade deveria considerar já na sua criação, pelo menos a ISO que garante os processos. E com certeza a ISO vai dar uma série de informações que ajudariam na construção desse projeto. Pode ser que algumas coisas aqui a gente tenha conformidade, outras não. Não estou preocupado com isso. Minha preocupação aqui é te mostrar o processo. Então a gente vai ter uma etapa de ideação, uma etapa de system design, uma etapa de desenvolvimento, uma etapa de DevOps, tá? Até que a gente possa chegar em produção. Essa produção, gente, eu não tenho grana para pagar um cluster ou para pagar a nuvem que seja só para isso. Eu vou fazer a distribuição em produção ali atrás, ó. Tá vendo aquela maquininha ali? Então, meu servidorzinho Linux tá rodando um K3D com uma emulação de Kubernetes, tal, Argo CD, etc. Quero passar todos esses detalhes para você, como fazer isso, tá bom? Durante esta série. Então vai ser grande, amigo, vai ser grande. Os vídeos também tendem a ser um pouquinho grandes. Então, se você gosta de vídeo curto, já vem aqui, ó, aqui em algum lugar, em configurações, clica em configurações, acelerar, 2x, você vai entender. Eu vou sempre falar nesse tom e nessa velocidade de voz mesmo. E se você quer um negócio mais curto, aí não é aqui nesse canal, infelizmente, tá? Talvez você aproveite melhor o conteúdo de outros canais, porque aqui a gente vai realmente construir em público. Obviamente não vou mostrar eu codando, provavelmente vou mostrar as coisas já prontas para vocês, como eu vou fazer hoje aqui nesse vídeo, que vai trazer algumas informações já
prontas e a gente só vai discutir elas ou como chegar até elas, beleza? E encerrada toda essa longa introdução, vamos falar da nossa ideação rima não intencional. E existem várias formas da gente construir ou começar a pensar num produto, tá? A que eu mais gosto é o Inception. Tem uma outra que tá famosinha, que é essa daqui. É o Continuous Delivery Habits, da Teresa Torres. É um livro bem bacana, tá? Fala sobre como você construir produtos orientados aí a outcomes, a resultados. É um método bacana, tá? Mas eu estou mais familiarizado com Lean Inception. Gosto muito da Lean Inception e eu vejo mais a metodologia da Teresa, né, da Teresa Torres, mais para produtos que estão em manutenção. Dá para utilizar em produto que está sendo construído? Com certeza dá. Tá? Isso aí é mais do que óbvio. Você precisa utilizar, inclusive na construção, né, orientação a resultado, porque se você não faz um negócio orientado a resultado, você está fazendo para quê? Diversão? Bom, é o que eu estou fazendo aqui agora. Mas você entendeu o meu ponto. Não. Lean Inception é uma proposta do Paulo Caroli, que ele juntou uma série de boas práticas de Inception para construção de produtos, compilou esse negócio e montou uma metodologia muito própria dele para a construção de MVP. Tá? A ideia aqui é definir o que vai ser feito e não como as coisas vão ser feitas. De certa forma, a Lean Inception é um exercício para construção e entendimento de escopo. Quem deve participar da Lean Inception? Cara, preferencialmente todas as pessoas envolvidas com o produto. Desde o time de produto mesmo, os Product Managers, os gerentes de produto, coordenadores de time, staff engineers, arquitetos, cada empresa dá os seus nomes aos seus maguinhos, né, aos seus minions, enfim. Não sei qual que é o nome que dá na sua empresa. Realmente todo mundo, inclusive stakeholders, tá? Porque essa galera tem o bife na mão. Mas são eles os maiores interessados no produto final, tá? Então seria interessante que eles participassem também de todo o processo. Mas é uma galera super ocupada, que não tem tempo de participar, aquela coisa e tal. Então participa do início e do final, para entender da onde a gente está saindo e aonde a gente está querendo chegar. Stakeholder tem que participar aí. Agora, uma pessoa que não pode estar ausente é o especialista de domínio. É a pessoa que entende do negócio, é a pessoa que sabe o que aquele software precisa fazer. É a pessoa que entende do problema. E, se possível, que entenda um pouco também das soluções. Você não vai montar um sistema para indústria sem que tenha presente uma pessoa da indústria. Essa pessoa pode ser um usuário? Pode. Inclusive, seria muito legal. Nem sempre é possível, mas seria legal. Mas essa pessoa ela precisa ser assim, hors concurso, ela precisa ser o destaque, aquela que manja do processo. Porque ela vai te levantar questionamentos, vai levantar posicionamentos que talvez você não tenha pensado antes. Então, assim, todas as pessoas envolvidas, mas, no mínimo, o especialista de domínio, um time de produto, PO, PM, agilistas, coordenadores, staffs e afins, time de desenvolvimento, arquiteto, tech lead e desenvolvedores. Talvez você não consiga manter todos os desenvolvedores, mas alguns seria legal. Quem que facilita isso? Cara, geralmente essa matéria aqui é da galera da agilidade. Mas se você tem um designer que manja do processo ou um arquiteto que manja de Lean Inception, deixa essa pessoa dirigir. É importante que o facilitador seja uma pessoa que manje do processo, que entenda da metodologia, para que faça a metodologia acontecer. Eu quero só voltar aqui a essa questão dessas pessoas, arquiteto, tech lead, devs. Por que essas pessoas devem fazer parte? Uma vez me perguntaram, por que você quer fazer parte de tudo isso? Você não confia no meu trabalho? Não é esse o ponto, tá? Não se trata de uma questão de confiança. Se trata de uma questão de entendimento. Tem uma frase que se tornou muito importante para mim, que é: o que chega em produção não é um entendimento do product manager, mas é um entendimento do desenvolvedor. Qualquer ruído nesse meio do caminho pode determinar o nível de fracasso da sua solução. Então, ter as pessoas desenvolvedoras envolvidas ajuda com que elas tenham o seu entendimento o mais claro possível, porque não foi mediado por outras pessoas, dá ela a oportunidade de fazer as perguntas que ela quer ou que ela tenha, porque senão fica um vai e volta. E também
ajuda naquela questão do, não é empoderamento, né, mas ownership, a questão de sentir-se dono, né, porque ela fez parte de todo o processo. Eu entendo que nem sempre dá para trazer todo mundo de desenvolvimento ali, tá? Normal, mas é importante que elas façam parte desse processo também, por esses motivos. Mas como que a pessoa desenvolvedora, o arquiteto, vai contribuir? Eu já participei de algum MVP que a galera queria, já na primeira versão, ter na tela algo com funcionalidades muito parecidas com as do Excel. Você poderia fazer pesquisas full text, search, ordenar por todas as colunas possíveis, e etc, etc, etc. Isso é viável de fazer em desenvolvimento? É. Completamente viável. Dá para fazer. Mas isso deveria estar na primeira versão do MVP? Qual é o custo de fazer um software escalável que dê para o usuário essas funcionalidades? Quer ver uma funcionalidade mais simples ainda? Fazer uma notificação de quando um processo em paralelo concluiu na tela para o front-end. Tá, bem bacana isso. É uma funcionalidade que muita gente quer. Você já pensou na complexidade de fazer isso? Perceber que o usuário está em tela e só quando o usuário estiver olhando para a tela disparar que aquele processo e background terminou? Isso na tela do usuário. Ah, mas dá para fazer com push notification, etc, etc, etc. Muito legal. Outras empresas já podem ter tido essa funcionalidade desenvolvida. Mas quais são as limitações do lugar em que você trabalha? Então, as pessoas de negócio, elas não vão ter essa visão. Então, as pessoas de tecnologia, elas precisam estar dentro desse processo justamente para trazer a galera para a terra. Dizer e levantar os questionamentos de, cara, a gente realmente precisa disso? A gente realmente tem que fazer isso nesse momento? Porque depois você gasta uma grana, e essa grana ela é componente de nuvem, ela é tempo de desenvolvimento, ela é tempo de criação da solução, enfim, tudo isso, né, tá envolvido, manutenção. Pô, você precisa de um NoSQL para poder garantir esses dados cacheados e nananana. Você também precisa manter esse cara no ar, bicho. Isso tudo tem um custo, mesmo que seja em nuvens, mesmo que seja um PaaS da vida que você está utilizando, tem um custo das pessoas estarem olhando aquilo ali, um custo de monitoramento. Enfim, você, pessoa de tecnologia, tem que estar parte desse processo com tudo isso em mente e para, cara, trazer as coisas para a área do possível ou para a área do viável. É importante essa distinção. Não é que as coisas sejam impossíveis ou que não dê para fazer essas coisas. Não somos nós, sozinhos de tecnologia, que tomamos essa decisão. Nosso papel está em mostrar para as pessoas. É quase como um psicólogo, né? Mostrar para as pessoas os prós e os contras e ajudar para que o time todo tome a decisão em conjunto. E aí, quando o time estiver tomando a decisão, você pode dar a sua opinião. Na minha opinião, isso não é viável. Acabou. Entendeu? Bom, falei um pouquinho do processo, quem participa, mas qual que é a agenda? Nós temos uma série de agendas que acontecem durante toda a semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aqui é que, preferencialmente, as pessoas de negócio, os stakeholders, precisam fazer parte. No showcase da Inception e aqui na introdução. Porque na introdução eu vou dizer o que eu faço, explicar um pouquinho do processo, mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui agora com vocês. E no showcase a gente mostra os resultados. Então é dividido em manhã e tarde durante toda a semana. Pô, dá para fazer em mais tempo? Dá para dividir? Cara, claro que dá. Tudo é possível aqui em Trê, tem tempo e dinheiro suficiente. Você pode fazer o que você quiser. Vai ser efetivo? Acho que não. Trata-se de uma inception, de um mergulho. E não dá para você ficar entrando e saindo desse mundo várias vezes. Você perde contexto, você perde foco. Então, o ideal é que você comece na segunda de manhã e termine na sexta à tarde, sempre utilizando os dois períodos. Se você quer ter um negócio efetivo, faça assim. Você não vai estar jogando dinheiro fora. Ah, precisa estar todo mundo presencial? Polêmico. Seria bacana se estivessem, mas sinceramente, as ferramentas de colaboração evoluíram tanto que se todo mundo souber utilizar, é melhor todo mundo estar remoto. Mas uma coisa que eu digo para você é, se tá todo mundo remoto, tá todo mundo remoto. Se nós tivermos um pequeno grupo presencial e um pequeno grupo remoto, é melhor estar todo mundo presencial. Por experiência própria,
esses grupos mistos, o remoto acaba sendo desprivilegiado. Ah, mas aqui a gente tem a cultura de remote first. Beleza, faz presencial. Aham, Cláudia, senta lá. Ou tá todo mundo de um jeito, ou tá todo mundo do outro. Misto costuma não dar certo. Quer fazer? Faz. Não recomendo. Bom, e do que consiste essa jornada, né? Do que consiste essa agenda? Você já deve ter lido, mas vamos lá explicar mais ou menos. Então, a introdução, kickoff, é essa apresentação que eu estou fazendo para você. Na visão de produto, nós vamos tentar discutir o que o nosso produto é. Tá? Vamos tentar entender aí o que criar, né, um pequeno pitch para o produto, dizendo aquilo que a gente está pretendendo construir. Por isso é importante que, para esse processo, se possível, a gente já chegue com algumas pesquisas de mercado. Óbvio que isso depende muito do que nós estamos desenvolvendo. Desenvolver para a indústria ou para consumo interno é uma coisa. Desenvolver para grande público é outra completamente diferente. As perguntas são diferentes. Não há como serem as mesmas. Algumas pessoas insistem que são. Eu não vejo como ser. Se você vai construir um aplicativo como um Uber da vida, que ele vai atender e ele quer buscar atender um público em geral, inclusive as preocupações de engenharia são outras do que você desenvolver um software que vai ser consumido por uma empresa, por uma indústria ou por qualquer outra coisa que seja. Óbvio que isso não diminui o seu apreço ou cuidado com o usuário, porque se você está querendo construir uma solução, você não está só querendo automatizar um processo, você está querendo melhorar a eficácia e eficiência de um determinado processo. E se o seu software atrapalha, as pessoas não vão utilizar o teu software ou vão fazer Shadow IT. O que é Shadow IT? Ah, escreve num caderno de pão e depois passa para um computador. Ou escreve um script Python que vai fazer o input dos dados automaticamente. Entende? Tem um usuário que é capaz de fazer isso. Ainda mais agora com inteligência artificial, aí é que faz mesmo. Então, é um pouco diferente, você precisa ter isso em mente. Mais visão de produto é sempre a mesma, então é importante a gente definir aqui esse escopo inicial. Já na segunda-feira à tarde, a gente vai ter uma dinâmica chamada não é, faz, não faz, que é uma delimitação ainda menor do escopo. Se de manhã nós fizemos o pitch inicial, à tarde a gente vai começar a definir o que o nosso produto faz, o que ele não faz, e ajudar a colocar ali algumas delimitações. Depois a gente vai discutir personas, ou seja, vamos tentar imaginar quem é a pessoa que vai utilizar o sistema. Por isso que é legal ter ali um especialista de domínio e, quiçá, um usuário, porque essa pessoa vai falar um pouco das suas necessidades cotidianas, certo? A gente precisa focar nos outcomes, mas esses outcomes só chegam se as pessoas utilizarem o sistema. E para as pessoas utilizarem o sistema, nós precisamos resolver as suas principais dores. Então, conhecer a persona ajuda a gente nisso também. Saber ali o que ela ouve, o que ela faz. Tentar mapear dentro desse cotidiano features, ponte para a terça-feira à tarde, que vão solucionar esses problemas, que vão atingir, né, que vão fazer parte do cotidiano da pessoa. Porque às vezes você vai lá, escreve uma feature XPTO, mas a pessoa vai utilizar ela uma vez na vida. Faz sentido? Faz sentido focar nisso? Será que não faz sentido focar naquilo que ela usa todos os dias e que dá um retorno de dados de automação maior? Retorno de dados de automação, estou dizendo assim, um retorno na qualidade de vida, na melhoria do trabalho e afins. Uma vez que nós estabelecemos quais são essas features, no dia seguinte, na quarta-feira de manhã, nós vamos fazer a revisão técnica de UX e de negócio, onde a gente vai dizer o quão importante para o negócio é, o quão importante para o X ou o quão relevante isso é dentro do ponto de vista de arquitetura do software. E depois nós vamos desenhar a jornada do usuário, que é basicamente entender as histórias que o usuário tem, ou quais são os passos, ou o que ele quer fazer. Por exemplo, vou fazer uma venda. Qual que é a jornada do usuário vendedor? Em primeiro lugar, cadastrar o cliente. Não sei, talvez seja a última coisa a ser feita. Seja encontrar o produto no estoque, ou saber o preço dos produtos, selecionar os produtos que vão ser vendidos, depois fazer um checkout, um pré-checkout, enfim. É entender quais são esses passos e saber se dentro dessas jornadas distintas a gente consegue encaixar as nossas features ali.
tá? Se existe já um sistema que faz isso, então estamos trabalhando com substituição, aonde que esse sistema está, aonde o nosso novo entra, vai ser uma estratégia de convivência, aonde entram outros sistemas e o nosso sistema também pode colaborar, enfim, essa é a jornada do usuário, né? Existe a jornada de venda do vendedor. O vendedor também pode fazer aquela contagem de estoque, inventário, manutenção de inventário, então existe uma outra jornada que é a manutenção de inventário. Talvez exista uma outra jornada que seria a jornada de troca, processo de troca, enfim. Acho que já entendemos aqui quais são as jornadas. Na quinta de manhã, a gente faz esse alinhamento entre features e jornadas, e depois a gente faz o sequenciamento de features, que é entender em ondas, né, aonde essas features se encaixam, ou como que nós poderíamos organizar a construção dessas features de uma maneira que faça sentido para o sistema. Veja, nós ainda não estamos falando de prazo, nós não estamos falando de como nós vamos construir, mas estamos falando de ondas, de como as coisas se encaixam dentro do produto, ou como nós poderíamos construir o produto dentro de uma ideia lógica, tá? Pensando que você não começa um prédio pelo 7º andar, mas pelo fundamento. Aí a gente constrói o MVP Canvas na sexta-feira de manhã, que é mais uma apresentação de uma página para os stakeholders, apresentação que seria feita na sexta-feira à tarde. E eu vou parar esse vídeo por aqui, porque no próximo vídeo nós vamos apresentar o resultado dessa Lean Inception, tentando traduzir para você, pessoa desenvolvedora, engenheiro, arquiteto, embaixador, enfim. Vocês são embaixadores, diplomatas? Como que você participa e como que você colabora desse processo, beleza? Te vejo no próximo vídeo. Até lá!